Olá, bem-vindos, bem-vindas. Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui hoje para falar mais um videozinho da nova era, de toda essa proposta, né, que esse futuro pede e espera de nós. E hoje meu questionamento para você é: será que você vive ou sobrevive no seu dia a dia? Você já parou para se questionar sobre isso? Você já parou para pensar se tudo que você está vivendo todos esses anos foi por sobrevivência ou foi uma escolha sua? Será que você está escolhendo viver a sua vida da forma onde faz sentido para você? Ou será que você está sendo só mais um que empurra, que vai vivendo e que de repente muitas vezes se depara com uma vida que não tem nada a ver com você? Hoje a gente vai abordar esse tema, viver ou sobreviver. Esse é um tema muito núcleozinho da nova era, né? Isso é algo que a gente não pode deixar de falar, nem pode deixar de observar na nossa vida, porque enquanto a gente está vivo, tem tempo para mudar. A hora que a gente morrer, aí a gente já não pode dizer a mesma coisa, né? Mas enquanto nós estamos vivos, enquanto a gente tem força para olhar e falar, não, peraí, o que pode talvez ser diferente? Qual é o mínimo que pode ser diferente? Então, quando a gente para fazer essas coisas, para olhar e observar essa dinâmica, as coisas já começam a mudar. Então, o que a gente percebe, né? Fazendo uma abordagem, eu sempre gosto de olhar muito como era a geração passada e como está hoje, né? E o que a gente percebe nessa observação? Que antigamente as pessoas elas tinham pouco poder de escolha, né? Porque era assim, nascia, o que eu posso fazer? Ah, você só pode dar continuidade no trabalho do seu pai. Ou você não tem muito, o emprego que vier você faz. E aí, aquelas pessoas, aquelas gerações, às vezes dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, são gerações que pegaram a única oportunidade que a vida trazia para eles e foram crescendo. Então, essa proposta de viver o que a gente escolhe, para essas gerações pode ser até mais difícil. Para gerações mais novas, a gente vê que não, que isso é quase um caminho, o único caminho que existe, viver o que eu gosto, né? Não sei se vocês já avaliaram, mas essas gerações mais novas, elas não aceitam fazer qualquer coisa, aquilo que elas não querem fazer, elas realmente não querem, o que elas não gostam, elas não conseguem, brigam e, né, se revelam. Então, elas já estão mostrando esse potencial da gente ir para onde faz sentido para nós. Mas as gerações passadas que a gente convive aqui na nossa sociedade, né, e que já tem um caminhar desenvolvido dentro das profissões, dentro das famílias, essas gerações muitas vezes sobreviveram. Era o que eu tinha ali, fui ser engraxate, depois me contrataram numa empresa. Ah, mas o que você gostaria? Sei lá o que eu gostaria de ser, né? Eu só sei que eu precisava e fui. Então, a gente tem hoje, na nossa sociedade, um grande afastamento de gerações, né? Ou seja, a gente tem uma geração que veio, o que deu para fazer fez e foi crescendo e não trabalha, não olha muito para o que gosta ou o que não gosta, aprendeu a gostar daquilo que dá dinheiro, vamos dizer assim. E a gente tem uma geração que está nascendo, que é uma geração que não faz o que não quer, né? Uma geração extremamente delicada, complicada, que a gente vê o quanto os pais estão suando para poder lidar com essa geração. Então a gente tem um afastamento muito grande, né? Como que esses pais, muitas vezes, que viveram esse momento onde é a única coisa que eu tinha, vambora, vamos pegar esse caminho e ir sem reclamar, estão olhando para crianças que hoje têm tudo, né? E não conseguem encontrar um caminho. Então, ambos estão buscando o viver e não o sobreviver. Hoje, as gerações mais novas, por estarem totalmente conectadas à nova era, elas vêm viver. Elas não vão conseguir encontrar um mecanismo de sobrevivência. Porque essa geração mais nova que for para sobrevivência, o que vai começar a acontecer? Doenças emocionais psíquicas, ansiedade, pânico, profunda insatisfação, depressão, né? As gerações que estão no passado, que já viveram um caminhar,
por também estar entrando na nova era, vão sofrendo uma vibração meio que invisível desse novo momento, dessa ordem planetária que a gente está vivendo. E essa vibração vai pressionar um pouquinho eles a irem para lugares que faz mais sentido, a também encontrarem dentro deles lugares onde seja prazeroso e não mais tem que, não é mesmo? Então, olha só, todo esse movimento gera em nós, que muitas vezes não estamos vivendo aquilo que a gente gostaria, ou que nunca pensamos em mudar o nosso ritmo de vida, gera ansiedade, depressão, tristeza, sensação de não pertencer, um monte de coisa, um monte de questões emocionais. E qual é a solução para isso tudo? Né? Eu costumo dizer que o caminho da nova era é o autoconhecimento, não vai ter outro. O autoconhecimento em profundidade, né? O autoconhecimento para a gente realmente enfrentar as nossas sombras, os nossos medos, aquilo que não tá legal. Pensa bem, uma pessoa, um homem que estruturou uma super vida, aí vamos supor uma carreira bancária, foi lá, começou como estagiário, cresceu dentro dessa carreira, hoje é um diretor de banco, tá feliz da vida, mas já tá no final, às vezes tá para se aposentar. Imagina essa pessoa, ela fez isso não por escolha, vamos supor que na época dela ele foi inserido e tá vivendo isso até hoje. A família tem uma estrutura, a vida tem uma estrutura, mas ele tá para se aposentar. E muitas vezes ele, agora eu quero saber, eu me aposentar, eu quero ficar em casa o dia inteiro, calmando, né, descansando, viajar. Isso é excelente, né? Só que essas pessoas, elas vão conseguir fazer isso 1 ano, 2, 3, 5, mais que isso não. Então você imagina uma pessoa se aposentando com 60 anos, 50 anos e fazendo isso 5 anos, 10 que seja. Ainda resta um monte de vida pela frente. E como que essas pessoas vão lidar com uma vida sem sentido, sem propósito? Vocês percebem? É muito delicado esse assunto, porque justamente ele envolve o autoenfrentamento. Viver nessa vida requer a gente olhar para o que não tá bom e enfrentar isso. E ir buscando ferramentas para a gente lidar com esses lugares da nossa vida que não estão bons. E todo mundo tem isso, gente. Todo mundo. Pode ter alguém que fala, não, eu tô vivendo plenamente, mas tem um âmbito na vida que pode melhorar, tem um âmbito na vida que pode olhar e se transformar. A gente não é educado a fazer isso. A gente é educado a sair de tudo que não nos faz bem, mas não olhando e ressignificando isso. A gente vai aprendendo a fugir do que não nos faz bem. Isso aqui não faz bem, foge. Isso aqui não faz bem, foge. Eu acho sim que a gente não precisa ficar, não, essa escola não me faz bem, mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Não, eu não acredito nesse caminho. Eu acredito num caminho extremamente amoroso. Mas essa escola não me faz bem, eu mudo de escola. Mas eu vou olhar o que não me fazia bem nessa escola. E eu vou me trabalhar aonde faz mais sentido, aonde eu tenho troca e dinâmica. Porque esse não me faz bem, isso vai sempre perseguir a gente, porque tá dentro. Pessoas no trabalho que a gente não gosta, amigos de escola que a gente não se dá bem, professores, né? Na família, alguém, na família do parceiro, da parceira, sempre vai ter alguém que é aquele nosso crescimento encarnado, né? Aquela pessoa que cutuca a gente na ferida. E a forma de viver a vida e não sobreviver é olhar para tudo que não tá legal. Nossa, Gabi, mas eu não sei nem por onde eu começo, porque minha vida inteira não tá legal. Então, escolhe um âmbito e começa. Escolhe um lugar, um âmbito da sua vida e vamos olhar para isso. Se tá difícil olhar sozinho, bora pra terapia. Mas nessa era, gente, o que eu posso falar com toda a convicção do mundo? Aquilo que a gente viver
empurrando com a barriga, talvez a gente não tenha tempo de viver a vida inteira empurrando. Talvez alguém dentro de nós, a nossa alma, vai olhar e vai falar assim: ah, não, tá se distraindo demais, vamos voltar pro eixo. E aí vem aqueles acontecimentos gigantescos, batida de carro, algum adoecimento físico, perdas financeiras gigantes. Por quê? Porque não é para nos prejudicar, é para a gente voltar pro rumo. Se a gente está se distanciando muito de nós, a divindade não vai deixar. A divindade vai falar: filho, você merece muito melhor do que você está vivendo. Para de ter medo. Do que você tem medo? Eu tô aqui. Faz as mudanças que você quer fazer. Faz o que você gostaria de viver. Vá buscar isso. Se for bom para você e não for invadir o campo dos demais, vá, faça. Qual é o medo? Medo de quê? Aí tá um ponto importante. A diferença entre sobreviver e viver é o enfrentamento do medo. Na sobrevivência, a gente nem olha muito pro medo, porque a gente está fazendo o que tem que fazer. Tem que, né? Não sobra eu pensar: eu tenho medo, não tenho, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, meus filhos não vão comer, se eu não fizer, as coisas não vão caminhar. Mas quando a gente olha para viver, aí a gente vai enfrentar o primeiro ponto aí, que é o medo. É o medo de ir para um lugar onde não tem explicação científica. Como que eu vou largar um concurso público para ser um empresário manual, de fazer coisas manuais? Como que eu vou largar tudo que eu tenho aqui para poder viver na natureza, que é algo que eu sempre sonhei? Imagina, isso não existe, isso é uma coisa de bicho grilo. Só que não, gente, só que não. Se a gente não fizer isso por nós, quem vai fazer? Se a gente não viver, ou pelo menos caminhar para a vida que a gente gostaria, qual é o sentido de estar aqui? Para que você trabalha tanto? Para que você vive essa loucura de filho, organização, marido, mulher, trabalho? Para que tudo isso? Qual é o sentido da gente viver uma loucura que não tenha conexão nenhuma com o que a gente acredita, com o que a gente pensa? Já pensou nisso? Qual é o sentido de todo esse movimento? De você não ter tempo para fazer um esporte, de você não ter tempo para cuidar de você, de você não ter tempo para viajar, para relaxar, para ver seus filhos crescerem, para ver sua família desenvolver, ou para percorrer um caminho de autonomia, de individuação, que é o caminho. Tentei o casamento aqui e não deu. Por que eu vou ficar brigando? Por que eu vou ficar nessas brigas, intrigas dentro da família? Para que tudo isso? Para que você tem que permanecer casado? Ou para que você tem que permanecer solteiro? Vamos olhar para isso dentro de nós? Não é fácil quando a gente começa a acessar esse buraquinho e vê. Tem um caminho de equilíbrio. E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda para ajudar a organizar nossos pensamentos, a direcionar o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Mas não percorrer o caminho, gente. Sobreviver na era de Saint-Germain é um caminho que eu não recomendaria para vocês. Sobreviver na era de Saint-Germain é um caminho de muito fechamento, de muita dor. E não porque Saint-Germain, Deus, alguém está fazendo isso, não é? É porque eles realmente estão querendo mostrar para nós o quanto precisa ser prazeroso, o quanto a gente precisa buscar o prazer em se relacionar, um prazer em trabalhar. Não tô falando que a vida vai ser sempre prazer, só coisa boa, não. Não é isso. Mas se a gente não tá conectado a um sentido, a algo que faça sentido para nós, a gente não vai ter força para acordar todo dia, fazer tudo o que a gente tem que fazer. A gente pode até conseguir acordar todo dia, fazer tudo o que a gente tem que fazer, porque a gente tem um mentalzinho muito bem doutrinado, né? Mas
isso vai pesar em algum momento da nossa vida. Isso vai trazer tristeza, isso vai trazer dor. E pra quê? Pra que a gente vai viver tristeza e dor? Por que a gente não pode viver alegria, fluidez? Ou começar a caminhar para isso? Se você nunca pensou, não sabe nem por onde começar, vamos lá. Começa avaliando a tua vida, sem crítica, só olhando, puxa, verdade, o que a Gabi falou, eu tava vivendo muito longe das minhas escolhas. Deixa eu escolher pelo menos o que eu quero comer hoje. Deixa eu escolher pelo menos a pessoa que eu quero conversar. Deixa eu escolher o meu passeio. Percebe? Você não precisa sair mudando tudo. Mas vamos começar a escolher? Vamos começar a escolher a vida que a gente está vivendo? Vamos começar a se programar? Puxa, essa semana não tem como eu escolher nada. Tá bom. Mas semana que vem eu vou escolher o que eu vou comer. E se apropria disso. Se apropria da sua vida. Fará grande diferença para a nossa nova era, para todos esses movimentos que a divindade pedirá para nós aí nos próximos 20, 30, 40, 100, 200 anos. Não vamos deixar para depois. A hora é agora, o fluxo perfeito e que vai ajudar a gente a ir para onde faz sentido, tá presente, tá aí, tá disponível para todo mundo. Então por que você não pode pegar? Por que você não encaixa agora e fala, peraí, eu tenho que dar a mão para mim mesmo. Eu tenho que ver tudo que eu já percorri, show, olha tudo que eu consegui fazer mesmo sem sentido e agora tentar direcionar um pouco melhor, tentar mudar a vida para ficar mais legal, mais gostosa para mim. Viver uma vida prazerosa não tem preço. E muita gente fala, Gabi, mas nossa, já tô com 70, já tô com 80 anos, já tô com 50. Pelo amor de Deus, será que eu tenho condições de viver um novo amor? Será que eu tenho condições de viver família? Tem. Tudo aquilo que você sentir que quer, você precisa buscar. Nossa, mas como que eu busco um novo amor? Busque se amando. Busque dando a atenção que você quer do outro para você. Como é que eu busco uma nova profissão? Busque se organizando. Organizando passo a passo, como que eu posso migrar para uma nova profissão? Vamos buscar, vamos organizar. Viver um ano bem, feliz, com propósito, vale muito mais do que viver toda a vida perdido, sobrevivendo. Pensa nisso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus.